Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, você já sabe, e esse é o canal Falando de Graça. Que Deus abençoe grandemente sua vida, seja muito bem-vindo a esse espaço, que aquilo que a gente compartilhar aqui abençoe grandemente sua vida e construa algo poderoso da parte de Deus. Eu quero te convidar a ficar até o final comigo e meditarmos num tema. O tema é: quem é Deus? Você conseguiria definir quem é Deus? Creio que nenhum ser humano em sã consciência poderia ter a coragem de dizer: eu quero dizer quem é Deus. Porque o entendimento dele sobre Deus é somente aquilo que Deus revelou a ele ou que ele buscou de conhecimento daquilo que já está revelado. E onde Deus se revela? Deus se revela, uma das formas dele se revelar ao homem é pela sua palavra, é pelas Escrituras. E nós estamos aqui meditando sobre quem é Deus a partir do livro de João, o Evangelho segundo a visão de João. E temos meditado sobre o capítulo 1. Vamos tentar caminhar no livro de João, no Evangelho de João, durante um tempo. E eu convido você a abrir sua mente e tentar enxergar Deus nas entrelinhas do que João escreveu e revelou para nós. Então, capítulo 1, eu vou fazer uma nova leitura, porque eu já havia feito a leitura na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, e hoje eu estou fazendo a leitura na nova versão transformadora, que é uma versão que eu gosto muito. Tá? Ela traz uma fidelidade grande com relação aos originais. Então, vamos fazer essa leitura do capítulo 1, alguns versículos. Tem muita coisa para a gente destrinchar aqui. Veja bem, está escrito assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Grifa isso aí. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Vamos caminhar um pouco aqui, tentando, versículo por versículo, pegar palavras que estão contidas nesses 5 primeiros versículos. Primeiro, vamos entender quem é Deus a partir de Jesus. Jesus é a maior referência ou o maior modelo que conhecemos sobre quem é Deus. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Olha como ele se comporta, olha seu modo de falar, o seu modo de agir, olha seus atributos, ainda que humano, ele revelou seus atributos divinos, e por isso Deus deu a ele todo o poder sobre o céu e a terra. E o texto começa dizendo: no princípio, aquele que é a palavra já existia. No princípio de quê? No princípio da criação. E a criação, quando nós falamos, e a palavra descreve, é sobre nós e sobre todas as coisas criadas que nós conhecemos. Então, no princípio, ou naquilo que é a criação, aquele que é a palavra já existia. Já nesse primeiro versículo, João traz uma verdade absoluta. No princípio, ou seja, na nossa criação e nas coisas que foram criadas, Jesus, que é a palavra, já existia, ou a palavra já existia. Aquele que é a palavra já existia. Isso denota que Jesus é Deus. Ele é eterno, tão eterno quanto Deus. E quando todas as coisas foram criadas, ele já existia, tá? Então essa palavra estava com Deus. Ou seja, esse é o mistério, né, da Trindade. A palavra, que é Jesus, já estava com Deus, ele sendo um só em essência, tá? Então, esse verbo, essa palavra é eterno e ele estava com Deus, que é a sequência do versículo. E a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus. Olha só, Jesus já existia no princípio, na criação, com Deus, e sem ele,
E por meio dele criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Ou seja, então, no princípio, aquele que era a palavra estava com Deus, ele era Deus, ele criou todas as coisas e sem ele, ou seja, fora dele, nada do que foi criado se fez. A palavra, Jesus, ele está na criação. Olha que interessante, olha que poderoso. Se você pensar em qualquer coisa criada, Jesus estava lá. No princípio era o Verbo estava com Deus e ele era Deus. O Verbo é a palavra e a palavra é o próprio Deus. Nós vamos ver isso no decorrer da leitura. Ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é o que Paulo fala lá no Novo Testamento quando ele diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tá? Interessante a gente pensar nisso, porque a palavra, quando fala sobre Jesus, fala que ele é a sabedoria de Deus. Jesus, que é a palavra, ele é a sabedoria de Deus. E ele também é o agente criador. Quando nós falamos que ele é a sabedoria de Deus, pensa numa coisa perfeita. Você olha o universo, a criação, o mundo, o ser humano, tudo criado de uma forma organizada e funcional, eternamente funcional. Nada sai do eixo, nada funciona fora do lugar. Você tem os ciclos da natureza funcionando há milhares e milhares de anos. Você tem os mares, os rios, toda a criação, os animais, todos eles perfeitos, em harmonia, e não há como o ser humano, né, na sua limitação, pensar numa criação tão perfeita. E quando nós falamos do ser humano, né, a gente pode abordar somente o tema da mente do ser humano. A capacidade mental, intelectual do ser humano, ela é algo que não pode ser criada em laboratório. O maior computador do mundo ainda perde para a mente humana. Porque a mente humana é um mistério. E os cientistas sabem disso, que o ser humano ele não usa a totalidade da sua capacidade mental e intelectual. Então, por mais que a gente pense, armazene e crie coisas na nossa mente, ainda não usamos a totalidade dessa capacidade. Então isso é sabedoria de Deus. E ele é o agente criador, todas as coisas foram criadas por meio dele. E também diz que ele é a vida, né? A palavra é a vida, porque a gente lendo aqui, aquele que é a palavra possuía a vida, ou seja, todas as coisas subsistem porque existe Jesus na criação dessas coisas. Jesus é o que sustenta com vida toda a natureza, todo o ecossistema, sol, lua, estrelas, meteoros, meteoritos, tudo isso se sustenta por causa de Jesus. O ser humano, a humanidade, todo o poder criativo do ser humano se sustenta e subsiste por causa de Jesus. Sem ele não há vida. E quando nós falamos sobre essa vida, principalmente a vida plena que Jesus veio trazer para nós, fala não somente por uma vida limitada, que é a que nós temos aqui, mas por uma vida ilimitada, eterna, para sermos eternos como Deus é, para sermos eternos como Jesus é. Ele preparou isso para nós. Então, o verbo, a palavra, ele é a sabedoria de Deus, ele é o agente criador, ele é a vida, e ele criou e salvou e preservou o seu povo. Nós vemos a criação do povo de Deus. Então, a partir de Abraão ali, depois do pecado, né, porque escureceu tudo com o pecado, a escuridão dominou, tá? E também João diz que Jesus é a luz que ilumina as trevas. Então, a morte é a escuridão, as trevas, e Jesus, que é a vida e também é a luz, ele dissipa as trevas e dá a vida ao ser humano. Essa vida que é o propósito original de Deus, para que tenhamos vida eterna, tá?
Então Deus criou, salvou, preservou um povo, isso figurado no povo de Israel, mas também figurado em todos nós que cremos e nos tornamos filhos de Deus a partir da nossa fé. Então, essa palavra, que também é a luz do mundo, e quando ela vem sobre nós, ela ilumina a nossa mente, nos fazendo enxergar todas essas coisas que até então estavam obscuras para nós. Então, o homem sem Deus, ele vai tentar achar justificativas para todas as coisas que existem, sem encontrar uma resposta firme sobre essas coisas. Mas nós, quando somos iluminados pela luz que é Jesus, nós conseguimos compreender a perfeição e a dependência de todas as coisas de Jesus, para que elas continuem subsistindo. Então, pensamos na criação, e a criação, apesar de ter sofrido castigo junto com o homem, a criação ainda está obediente, submissa ao seu Criador, Deus, a partir de Jesus, que é a palavra. Nós lemos aqui, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que tem vida tem Jesus. E nós, seres humanos, para termos a vida que ele tem, que é eterna, precisamos também ter união. Porque essa essência de vida, que é Jesus, que é o Criador de todas as coisas, se nós estivermos, ou se a criação estiver ligada a ele, tem essa vida que é eterna. Então Jesus é essa luz que dissipa o pecado, que dissipa as trevas e que dá a vida eterna ao ser humano. E Jesus, ele é a perfeita figura de Deus. Então eu comecei a devocional hoje dizendo, quem é Deus? Se você até então não tinha uma resposta para dizer quem era Deus, eu te aconselho, comece a olhar para Jesus. Comece a ver as Escrituras. Comece a ler as Escrituras, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a tua mente, que tire as trevas da tua mente, para que você comece a enxergar. Você viu que aqui nós lemos 5 versículos. E quanta coisa podemos descobrir, quantas coisas foram trazidas para o nosso entendimento a partir de 5 versículos da palavra de Deus. Agora, se alguém te perguntar, quem é Deus? Você pode dizer, Deus está representado em Jesus, porque Jesus é Deus. E se você olhar para essa revelação máxima de Deus, que é Jesus, você saberá exatamente qual é o caráter e a personalidade de Deus. Ficamos por aqui, amanhã continuamos, tá? Medita nas Escrituras. Pega esse livro de João, nós vamos ficar um tempo nele aqui e tente descobrir coisas que estão dentro dessa palavra. Eu gosto do salmista quando ele diz, como a tesouros escondidos busco a tua palavra. Existem tesouros escondidos dentro da palavra que só são revelados a partir do momento em que nos esforçamos com o nosso coração buscando essa sabedoria e esse entendimento. Vamos orar? Pai querido, começamos esse devocional com uma pergunta, quem é Deus? E a tua palavra está aqui para revelar quem o Senhor é. E a revelação máxima de quem o Senhor é o seu Filho Jesus. Que possamos conhecer na essência, na intimidade de Jesus, para conhecermos quem é o Senhor, o nosso Deus. Pedimos isso, Senhor. Pedimos o Teu Espírito Santo, que ilumine a nossa mente, para entendermos todas as coisas que são para ser reveladas a nós. Assim oramos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos propagar a palavra de Deus. Os dias são maus, mas Deus é bom. Fica na paz em nome de Jesus.